bem-vindos ao nosso jornal De Olho na Cidade. Semana, frio, chuva, temperaturas caindo. Quarta-feira tem a previsão da temperatura despencar bem mais. E aí, você gosta de frio ou não? Quem tem coberta, se cobre, se agasalha, fica fácil. Quem não tem, passa sufoco. Comentar com vocês um fato interessante. Nossos programas, cada dia que passa, recebemos surpresas maiores devido ao grande, como que eu posso dizer, o número de televisões ligadas na MDTV. Olha, são números assim que está nos deixando, cada vez que passa, contente. E isso tudo nós devemos a vocês. Com toda certeza, esse é um elogio a vocês que estão em casa, que nos assistem. Obrigado a todos por esse carinho, por essa demonstração de afeto. Um fato que só me deixa assim um pouco, como que eu posso dizer? Eu não vou dizer, só me deixa assim o seguinte, como que tem pessoas maldosas sem razão de ser? Que fica espalhando notícias, porque às vezes não tem como nos atingir no nosso caráter, na nossa honestidade, no nosso trabalho, ficam espalhando boatos a respeito da pessoa da gente. Ah, o coronel é violento, o coronel é truculento, ah, o coronel é agressivo. Só que todas as vezes eu fico procurando alguém mostrar uma das minhas agressões violentas, sei lá, eu não tenho. Fica falando, eu fico sempre... E você que sempre me vê aí na feira, na rua, conversando, então gostaria que essas pessoas tivessem outro assunto. Mas fica aquela história, né? Fale bem ou fale mal, mas falem da gente, né? Mas tá bom então. E por falar da gente, vamos falar de pessoas? Então vamos. Olha só que exemplo maravilhoso da senhora Vera e do Isaías. O carinho com que chega para assim, coronel, nós assistimos o seu programa, olha aqui, estamos aqui na feira. E detalhe, eu não consegui mostrar para vocês, mas eu queria que vocês verificassem o cãozinho deles, que eles estavam com ele na feira. Que eu falei para ele assim, eu queria que o cãozinho também tivesse saído na foto, nós não conseguimos. Então, Vera, Isaías, obrigado pelo carinho que vocês falam, que nos assistem todos os dias. E, inclusive, aquela reprise que nós colocamos do resumo das notícias da semana, no final de semana, vocês ainda falam assim, e às vezes nós assistimos várias vezes. Então, obrigado, Vera, Isaías, são do Suécia 2, obrigado pelo carinho e saiba que eu tenho uma admiração, um carinho, um respeito especial para todos vocês que às vezes não são tão lembrados pelos nossos políticos, exceto em época de eleição. Vamos dizer assim, as pessoas que estão na periferia da cidade. Fica aí nosso grande abraço, Vera e Isaías. E o abraço também especial vai para Karina. Agora eu não sei se eu vou pronunciar certo. Karina, cínico ou cinico, não sei qual que é a pronúncia correta, que ela fala para nós o seguinte, não fala não, não coloca minha foto, mas eu vou colocar. Karina, obrigado pelo carinho. Todas as vezes que a gente se encontra no seu trabalho, que você sempre está aí nas feiras, nas barracas, mas eu vou ter que dizer, ela assiste o nosso jornal e essa hora agora eu tenho certeza que ela deve estar na sua bicicleta pedalando, fazendo ginástica e olhando e assistindo o nosso jornal. Obrigado, Karina, obrigado pelo carinho e realmente um grande abraço para você e sua família, com toda certeza.
Vamos nessa? Vamos nessa que vai tendo coisas para mostrarmos aqui. Um homem foi preso em Mogi Guaçu. Preso por estupro. Averiguação de estupro, né? E detalhe, estupro de vulnerável, hein? Vejam só. A PM prendeu na manhã deste domingo um homem procurado pela justiça por supostamente ter cometido estupro de vulnerável. O acusado foi encontrado no Jardim Itamaraty, em Mogi Guaçu. O mandado de prisão determinava que o investigado fosse encarcerado. De acordo com a polícia, uma pessoa informou que o acusado estava circulando pelo bairro. Durante o patrulhamento e sabendo como estava vestido e das características do foragido, os policiais encontraram um homem que foi abordado. Quando eu falo desse tipo de ocorrências, vocês vão perceber que nós não colocamos fotos nem imagens. Por quê? Porque às vezes algumas ocorrências, quando nós colocamos fotos e imagens, vira uma autopromoção da pessoa. Às vezes ela pode entender isso como um elogio, fala assim, então vamos praticar, outras pessoas podem praticar delitos semelhantes e sente assim, sou famoso, agora eu apareci na televisão. Então fica aí a nossa ideia, por isso que nós não colocamos e não distribuímos imagens desses delitos. Mas eu digo o seguinte, uma pessoa dessa, com toda certeza, ele deve ter algum problema psiquiátrico, deve ter algum problema, qualquer coisa, porque é incrível como que um ser humano pratica isso contra uma pessoa vulnerável. Fica aí, olha, me passou uma ocorrência de um certo tempo que isso me causa um certo espanto. Vou fazer só uma observação. Por quê? Porque às vezes a ocorrência chega para nós e por mais que a gente tente apresentar a ocorrência, denunciar a ocorrência, às vezes nós temos que ir buscar provas. E essa que eu vou falar agora, que me deixa assim um pouco mais preocupado, porque é uma figura pública da cidade. Vou dizer para vocês, vou só fazer um resumo do fato, porque que eu falo para vocês, que é por isso que nós temos que tomar o máximo de cautela e cuidado. Eu estava conversando com uma mãe, aí ela falou para mim da seguinte situação, minha filha foi estuprada dentro de casa. Na mesma hora eu já falei assim, vamos para a delegacia, eu já vou registrar a ocorrência e já quero denunciar. Aí ela falou para mim assim, eu não posso, porque eu estou dentro da casa dos meus pais e quem praticou o estupro foi o avô. Eu falei assim, denuncia, filha, nós precisamos disso. Não, se o senhor... ainda falou assim, se o senhor falar, eu falo que é mentira. Então, se a mãe não vai e não se apresenta, não tem como eu chegar e pegar a menina e levar para a delegacia. E o que mais espanta é uma figura pública da cidade. Mas vamos continuar, que para trás vem vento. Usuários do aplicativo do governo federal gov.br. Em razão dessas fraudes que aconteceram no INSS, vocês podem ter certeza que isso daqui a pouco vai dar cadeia para um monte de gente. Calma, espera que eu depois, mais para frente eu vou dizer para vocês. Esse aplicativo gov.br, o que acaba acontecendo? Muita gente entrou no sistema desse aplicativo porque ele apresentava muitas facilidades. Só que agora o governo resolveu movimentar em razão das fraudes. Vejam a matéria. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos está orientando usuários de conta ouro do gov.br a utilizarem a ferramenta de verificação em 2 etapas, medida que dará mais segurança e cerca de 72 milhões de usuários. De acordo com a pasta, a mudança não é obrigatória e, caso seja adotada, poderá ser desabilitada a qualquer momento. O Ministério, no entanto, ressalta que trata-se de uma solução de segurança muito eficaz para bloquear acessos indevidos, quando alinhada ao uso da biometria.
O Ministério informa que a partir de agora, quando uma pessoa com conta ouro fizer login no gov.br, ela será convidada a ativar a verificação em 2 etapas pelo aplicativo. Por isso que você que é usuário do aplicativo gov.br, fala assim, mas eu não uso o Gov. Muitas pessoas às vezes utilizam o gov.br e nem se toca, mas utilizam. Quer por documentos, busca de documentos, retirada, segunda via de documentos, autenticação de documentos, utilizar junto à Receita Federal, você utiliza o gov.br. Por isso que eu falo para vocês, você que utiliza o gov.br, vá lá no aplicativo, atualize o seu aplicativo e faça agora essas novas medidas de proteção referente a você, porque agora o gov.br, para você utilizar o aplicativo gov.br, você vai ter que fazer o reconhecimento facial. O que é isso? Mesmo que você digite a sua senha, ele vai pedir o seu, vamos dizer assim, seria uma segunda senha, que você tem que colocar o aplicativo próximo ao seu rosto, ele vai pedir a posição que você tem que virar, vai ter que fazer o seu reconhecimento facial para depois abrir o próprio aplicativo. Está aí uma medida de segurança que eu entendo que quem deveria fazer também são os próprios bancos. É uma medida salutar, importante, hein? Teve alguém esse final de semana que ficou sem churrasco. Planejou um churrasco, mas aconteceu um probleminha aí que não conseguiu prosseguir com o seu churrasco. O único detalhe foi que ele queria fazer o churrasco, ele só não queria comprar a carne. Ele não queria comprar a carne, ele queria pegar a carne de uma maneira não muito lícita. Vejam a matéria. A PM prendeu na tarde de sábado, dia 27, um homem que tentou furtar 6,5 quilos de carne em um supermercado no Jardim Pepinheiros, em Mogi Guaçu. O acusado tem outras ocorrências também por furto, segundo as autoridades. Consta no BO que a polícia foi chamada para averiguar um furto em andamento em supermercado. A vítima passou as características do suspeito e informou que já possuía histórico de furtos no estabelecimento. No local, a equipe localizou o homem saindo do comércio, sendo abordado e nada de ilícito foi encontrado. Porém, havia peças de carne com o acusado. Um funcionário confirmou que a mercadoria havia sido pega no supermercado e não foi feito o pagamento. Realmente, eu fico pensando, vocês têm noção de quanto que custa uma peça dessa de alcatra? Vocês têm ideia? Vou falar para vocês, uma peça dessa de alcatra hoje, baratinho. R$80, baratinho, R$80. 1, 2, 3, 4. Eu falei, se for baratinho, R$80. Aqui já tem quase R$500. Metade de R$1.000. Aqui, ó. Quem que consegue fazer um churrasco? Eu falo para você, a gente tem que pensar bem para fazer um churrasco hoje em dia, né? Uma peça dessa daqui, R$80, é caro pra caramba. Não é fácil não, hein? Ficou sem churrasco. Ficou sem churrasco. Vai fazer o quê, né? Cada coisa que a gente passa. Festa do rodeio em Itapira. Nós tivemos essa festa lá. Festa de rodeio, sem uma briguinha. E aí, é festa de rodeio ou não? O que você acha? Tem que ter uma briguinha, não tem? Tem que ter uma discussãozinha entre os amigos, os vizinhos. Ele cantou minha namorada, ele não sei o quê, as brigas de ex. Uma briga vai aparecer. No rodeio de Itapira não foi diferente. Vejam o vídeo. O Itapira Rodeio Show, realizado entre quinta-feira e sábado, registrou ocorrências com troca de socos.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram tais confusões. Em algumas situações, até a GCM precisou intervir para separar os valentões. Quando tem uma briga, você tem o que está brigando de um lado, o que está brigando de outro lado, a turma do deixa disso, os assistentes que ficam assistindo a briga ao entorno e aqueles que falam assim, vai, torce, vai, ele, isso mesmo, mais uma. Então, é o que eu falo para vocês. Quando tiver isso aqui, não vamos dar palco aos demais. Por isso que eu falei para vocês que essas coisas nós temos que evitar. Por isso que eu falo, quando eu vou num lugar desse, eu percebo que já está tendo essas brigas e discussões, eu já saio de perto e falo, deixa. Porque o motivo principal dessas brigas são as pessoas que ficam do lado assistindo, incentivando. Se deixar, não tiver ninguém perto, todo mundo sair, você pode ter certeza que o que eles menos fazem é brigar, porque eles só querem chamar a atenção. No segundo bloco, eu vou mostrar uma figura para vocês. Um mapa de parte do Brasil. Eu vou conversar com vocês com esse mapa do meu lado. Eu gostaria que vocês observassem esse mapa com as minúcias que eu observei. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque no IBGE colocaram pessoas que eu acho que nem estudaram geografia, ou muito menos gostava de entender sobre geografia. E aí que eu falo da importância das nossas escolas. A importância de termos crianças realmente que vão à escola para aprender. E nesse mapa, quando eu mostrar para vocês, mostrar que, olha, o IBGE, que deveria ser um órgão do governo que se atenta para detalhes, não, só vendo para vocês, porque não vai dar para acreditar. Daqui a pouquinho, logo depois dos intervalos. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Estamos de volta. Vamos falar um pouquinho da nossa cidade na nossa região. Mas antes de nós falarmos de qualquer uma dessas situações, vou mandar uma mensagem subliminar. Porque realmente eu falo o seguinte, que as coisas chegam para nós e fica... Coronel, você devia pôr nome. Não, não vou pôr nome. Mas eu vou falar da seguinte situação.
Eu vou falar da função, mas não vou falar o nome. Cada um deduz como quer. Vamos lá? É o seguinte. Vereador, quando você mudar da sua casa, vereador, quando você mudar da sua casa, verifica se a conta de água e luz foi paga depois que você saiu. Deixar a conta de água e luz devendo mais de R$1.000 da casa que você morava, pega mal, vereador. Não fica bom, vereador. Fica a dica aí. O duro que essas informações chegam, às vezes a gente fala assim, e agora, né? Mas a população tem que saber a importância do seu voto. Tá aí, ó. Agora eu vou colocar um mapa para vocês aqui. Esse mapa do IBGE, esse mapa, ele foi retirado do site do IBGE depois que nós começamos a olhar isso daqui e mostrar essas situações. Esse mapa foi tirado do site oficial do IBGE. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, essa pontinha do Brasil aqui, ó, essa pontinha aqui do Brasil, ó, ela não pertencia ao Brasil. Ela foi comprada da Bolívia, esse pedacinho foi comprado da Bolívia. Aí passou a pertencer ao Brasil. Mas essa é a primeira observação que eu quero fazer para vocês. Aqui colocaram o nome Mato Grosso, Roraima e Rondônia lançaram normalmente. Consegue dar um close no mapa para nós dessa posição aqui? Vocês conseguem dar um close para nós nessa posição aqui? Se conseguir, fica bem detalhado, bem aqui, ó. Bem aqui nesse pontinho, para mostrar para vocês. Se conseguir dar um close nessas duas letras que colocaram aqui no mês, consegue mostrar aqui? Se não conseguir, não tem problema. Não, já é o máximo? É o máximo. Aí vai distorcer o mapa. Aqui tem duas letrinhas que está escrito assim, MS. Consegue dar um close de embaixo? Consegue pegar as duas letrinhas de baixo aqui embaixo? Só para mostrar para vocês. Aí, ó, bem aqui, ó. E aqui tá as letras MT. Ou seja, o IBGE trocou os dois estados. Aqui ele colocou Mato Grosso e aqui ele colocou Mato Grosso do Sul. É a primeira vez que eu vejo o Mato Grosso do Sul ficar ao norte e o Mato Grosso ficar ao sul. Se o próprio nome já diz Mato Grosso do Sul, ele tinha que ser embaixo e não em cima. Eu fiquei pensando, se o próprio... mas foi uma confusão. Não foi. Isso são pessoas que nem sequer tiveram a audácia de estudar geografia. Aqui mostraram o mapa da Amazônia Legal. Toda essa área aqui, ó. Chama-se Amazônia Legal. Mas trocar o nome dos dois estados, aí eu comecei a pensar, não acredito. Tanto que o nome do Acre aqui, nem lançaram AC aqui. Colocaram o território, que antes era território quando eu ainda estudava, hoje é estado. Mas trocar Mato Grosso do Sul com Mato Grosso do Norte foi assim uma falta de conhecimento de geografia do nosso país, que olha, fica feio, viu? Vai fazer o quê, né? Bom, agora nós vamos falar de um acidente de moto que aconteceu. Coronel, mas por que você vai mostrar o acidente de moto? Que eu quero mostrar para vocês que acidente acontece assim, ó. A hora que você menos espera, acontece. Vamos mostrar o vídeo do acidente da moto, que praticamente ficou embaixo do outro carro, sobre dois ângulos, duas câmeras diferentes. Assistam. A
acidente entre uma motocicleta e uma picape no cruzamento da rua Araraquara com a Avenida Mojimirim, na altura do Jardim Itacolomi, deixou uma mulher gravemente ferida na manhã desta sexta-feira. A vítima deu entrada em estado grave com traumatismo crânioencefálico, sendo imediatamente entubada e sedada. No local, há um semáforo. Ao ser atingida, a vítima foi lançada para a pista oposta e a bis ficou presa debaixo da caminhonete. O socorro foi feito pela equipe do SAMU. O acidente foi registrado na CPJ e as circunstâncias serão investigadas pela Polícia Civil, que apontará se houve travessia no sinal vermelho do semáforo de alguma parte. Olha como que ficou a moto embaixo da picape. Por isso que eu falo, motoqueiro, motociclista, ciclista, em um acidente, o para-choque do seu veículo em que você está é a sua cabeça. O para-choque do veículo, o acidente vai acontecer aqui, ó. O para-choque do seu veículo, olha lá, ó, viu? Aqui, ó. Vocês viram aqui, ó? Bem aqui, ó. Olha lá, ó. Vocês viram o indivíduo voando sobre a caminhonete? Vocês estão vendo? Olha só. Detalhe, quando uma pessoa passa por isso, nós temos que observar duas situações. A primeira chama-se o efeito chicote no pescoço. Porque quando dá isso aí, o primeiro golpe que acontece é na cabeça, aquele famigerado vai para trás e volta. Chama-se efeito chicote. Vocês viram que ela deu esse looping sobre o carro. Ela está hoje na UTI, entubada, porque teve que fazer uma cirurgia cefalocranial na área da caixa craniana. O que isso acontece? Eu não estou dizendo que foi erro ou não foi erro, quem está certo, quem está errado. Não é isso que eu quero dizer. Estou só querendo dizer o seguinte. Moto, bicicleta, sua cabeça é o primeiro para-choque em qualquer situação. Máximo de cuidado. Não é só ter cuidado, é o máximo de cuidado. Bom, antes de nós irmos para a última matéria, eu quero falar uma coisa para vocês. Quando nós mostramos aquela reportagem da festa dos caminhoneiros, tem aí para colocar para nós? Eu quero ler aqui algumas coisas, mas vou ler alguns elogios, mas um ou dois que nos mandaram, que eu achei interessante colocar aqui, que colocou. Tem aí para colocar para nós, só para mostrar que realmente foi, mas qualquer coisa, é só ir nas nossas redes sociais, que a gente está aqui. Ela escreveu assim, ó. Parabéns pela matéria e documentos apresentados. Tivemos por parte das autoridades um descaso com a população, empresários e famílias. Esse evento estava pronto e tiveram tempo hábil para cancelar se fosse o caso. O evento, ao contrário do que foi pontuado, tinha UTI móvel, nós mostramos inclusive, banheiros, nós mostramos, segurança privada, nós mostramos, extintores nas tendas, isso aí nós não mostramos, mas eu acredito que estava fácil de verificar, ou seja, tudo dentro do que preconizava as exigências. A renda seria revertida pela ação fraternal do município às entidades carentes da cidade. Detalhe, nenhum político da cidade se manifestou. Nenhum político da cidade se manifestou. Mas, o que eu falo, viu? A gente tem que... Até eu me perco aqui. Vou ler mais um, ó. Olha aqui, essa foi bem elogiosa para nós. Já sou seu fã número 1. Gostaria que você perguntasse se esse comandante pensou
como todos os comerciantes que ajudariam a realizar este evento, que seria maravilhoso, vão pagar o que investiram? Tá aí, ó. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu não vou parar de falar dessa festa. Eu não sei se amanhã ou quarta-feira eu vou trazer uma matéria sobre essa festa para mostrar mais detalhes para vocês, para que vocês realmente conheçam esse evento com documentos, se possível com declarações e manifestações dos seus organizadores. Por que eu estou falando isso? Porque nós entendemos que foi descabido a forma como foi providenciado a suspensão desse evento. Primeiro, e é um fato que eu vou bater sem nenhuma falta de... O comandante falou que aplicou 327 autuações. Nós pedimos para ele apresentar as 326, que até o momento nem se manifestou sobre esse assunto. Ou melhor, não se manifestou sobre assunto nenhum. Aí eu ainda comecei a pensar, ele vai apresentar as multas. Será que vai? Se apresentar, eu quero ver ele relacionar essas multas com a festa dos caminhoneiros. Porque fazer 2 comandos, um de cada lado da festa, e multar as pessoas falando que é em razão da festa dos caminhoneiros, não sei de onde que ele vai tirar isso. Ou se essa desculpa só serve para a cabeça dele. Porque no dia ele fez um comando antes e um depois. Então, se o pessoal foi autuado antes de chegar na festa, não foi em razão da festa. Se foi após a festa, significa que o primeiro comando não foi eficaz. Eu só estou esperando ele mostrar os 2 locais que ele fez, mostrando as 327 autuações. E aí eu quero ver ele relacionar essas autuações à festa. Calma, eu ainda estou no aguardo. Já falei e vou apresentar isso com toda riqueza de detalhes. E sem detalhe, hein? Nós tivemos uma mesma festa idêntica a essa na cidade de Estiva Gerbe este final de semana. Nós tivemos uma festa idêntica que era para acontecer em Mogi Guaçu, dentro da cidade de Estiva Gerbe, detalhe, no centro da cidade, na praça central da cidade. Engraçado, nessa festa, ele não mandou ofício nenhum para o Ministério Público. E olha, que é o mesmo comandante que teria que ter oficiado para o mesmo Ministério Público. Calma, eu ainda vou acompanhar para e passo esses detalhes. Por que 3 pesos e 50 medidas para o mesmo evento só porque foram realizados em locais diferentes, comandante? Tá aí, ó. Eu não vou parar, não. Vou continuar. Pois o prejuízo que foi dado a esses comerciantes, as pessoas que iam participar dessa festa, aos artistas que iriam se manifestar. Calma, tem mais coisa ainda, que vai aparecer que não apareceu ainda. Nós já mostramos que teve local que ainda nem tem a VCB e está funcionando normalmente e não foi oficiado ao Ministério Público até hoje. Por isso que eu estou falando. Nós vamos acompanhar. Até que, enfim, inauguraram as quadras de tênis do Campano. Veja a matéria. O prefeito Rodrigo Falsetti entregou na tarde de sexta-feira as quadras de tênis Maria Lídia Moreira da Fonseca, do Centro Esportivo Antônio Campano, no Jardim Bela Vista, após revitalização dos espaços e nova iluminação. Uma rápida solenidade marcou a entrega das 2 quadras de tênis e, na sequência, o espaço já foi liberado para os frequentadores. Estamos mostrando a quadra, mas vocês viram os vídeos dos políticos falando dessa festa. Maravilha.
Eu convido vocês agora, chamarem o prefeito municipal que está aqui jogando tênis, para ir jogar tênis na quadra do seu bairro. Eu convido vocês convidarem esses políticos que estão aqui, que daqui a pouco vão sair candidatos a vereadores e a prefeito novamente, jogar tênis desse jeito na quadra do seu bairro. Vá agora, por exemplo, na quadra do seu bairro. Tire uma foto da quadra do seu bairro e manda para nós aqui, para nós divulgarmos como que está a quadra do seu bairro. Nós já mostramos a quadra da escola Miriam, do IP3. Nós já mostramos a quadra do Santa Terezinha, que começaram a fazer reforma e não terminou até agora. Mas a do Campano, colocaram quase mais que o dobro do que foi feito inicialmente para fazer a inauguração da quadra do Campano. Eu não vou dizer por quê, quem é que mora aqui perto e vem jogar tênis aqui. Vai ali no Santa Cruz, na Rua dos Agapantos ali, ó. Não precisa nem jogar tênis lá, vai lá só andar naquele asfalto que está lá, que puseram lá. É isso, senhores. Por isso que eu falo para vocês que nós estamos aqui, ó, a MDTV, ó, tá aqui, ó, de olho na cidade. Por você. E se porventura alguém chegar para vocês e falar que o Coronel Costa é agressivo, truculento e violento, fala assim: eu converso com ele pessoalmente na feira, eu encontro com ele no centro da cidade, eu encontro com ele passeando pelo bairro e não é nada disso. Pensa nisso, senhores. E assim vamos encerrar o nosso jornal de hoje e daqui a pouco nós temos o nosso momento esportivo falando do futebol amador, do futebol de salão que está acontecendo aqui na nossa cidade. Obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã.